Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje nós vamos falar de um conteúdo de geografia. Nós vamos falar sobre as principais atividades econômicas. O livro nos traz 6 atividades econômicas. Hoje nós vamos falar das 4 primeiras, tá? Nós vamos falar sobre a agricultura, a pecuária, a pesca e a mineração. E essas definições que a tia colocou no quadro, elas se encontram na página 186, como está aqui no quadro, tá? E quando vocês forem ler em casa, forem rever, vocês não vão ler a 187, porque são as outras atividades econômicas que a tia vai dar só na próxima semana, tá bom? Então, vocês vão pular 187 e vão fazer 188 até 197. As páginas têm um pouquinho, mas assim, a maioria de leitura, não de atividade, tá bom? Bom, a tia vai ler aqui as definições de cada atividade econômica e depois eu vou falando um pouquinho sobre cada uma delas. Nós vamos falar sobre a agricultura. O que é agricultura? É a atividade geralmente praticada na área rural, que envolve preparar o solo, plantar, colher alimentos e matérias-primas, tá? A pecuária. Atividade geralmente praticada na área rural. Trata da criação e reprodução de animais para servir de alimento e matéria-prima. Pesca. Atividade de extração de peixes e frutos do mar, praticada em locais banhados por mar, rios, lagos e lagoas. Mineração. É a atividade de extração de minérios do solo ou do subsolo. O subsolo é a camada abaixo do solo. Bom, como a tia falou, a agricultura é o trabalho de cultivar a terra, ou seja, preparar o solo, adubar, arar, cuidar da plantação, depois fazer a retirada desse plantio, cuidar das pragas e doenças, tá? E produz alimentos e matérias-primas para o consumo, para o nosso consumo e para o consumo dos animais também. Quem trabalha na agricultura é chamado de lavrador ou agricultor. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Os grandes produtores, eles abastecem o país, abastecem o mercado interno, que somos nós que compramos, e também abastecem o mercado externo, que é a exportação de produtos. Esses os grandes produtores. Os produtores menores, eles são mais responsáveis pelo mercado interno, pelo nosso consumo. A agricultura depende muito do tipo do solo e do clima também. É do solo que as plantas retiram os nutrientes, ou seja, é tudo aquilo que elas necessitam para sobreviver e se desenvolver. Conhecer os tipos de solo e clima adequados para cada vegetal é extremamente importante para o sucesso dessa atividade. Nós vamos ver agora como que nós podemos cultivar a terra. Quais cuidados nós temos que ter com o solo? A tia vai ler aqui os cuidados que nós necessitamos ter. No caso, os agricultores, né, que plantam. Colocar a quantidade necessária de adubo para fertilizar o solo. Arar o solo, remexendo a terra para que ela fique solta. Irrigar o solo quando não há chuvas frequentes. Drená-lo, retirando o excesso de água quando ele for muito úmido. Em terrenos inclinados, plantar em curvas de nível, para que a água das chuvas não carregue grandes quantidades de solo. Plantar em curvas de nível é o mesmo que cortar o terreno em degraus. Agora, os cuidados que nós temos que ter com o plantio. Escolher o produto agrícola adequado ao tipo de solo e de clima. Selecionar as melhores sementes e mudas. Fazer o plantio na época certa. E controlar o uso de agrotóxicos no combate às pragas, para não causar problemas ao ambiente e ao próprio ser humano. Porque a gente sabe que, por mais que os agrotóxicos ajudem a combater pragas e doenças, né, da plantação, faz muito mal para a nossa saúde. Então, é sempre bom a gente tentar comer alimentos que não tiveram contatos com o agrotóxico. Aqui na página 190, vocês vão fazer as atividades. Número 1. Responda as seguintes questões com base no que você estudou. Letra A. O que é uma atividade econômica?
Lá no início eu tinha até esquecido de falar. A atividade econômica é tudo aquilo que satisfaz as nossas necessidades, tá? Porque é a partir da atividade econômica que traz os alimentos, que tem a compra e a venda de produtos, tá? Letra B. Quais atividades econômicas são geralmente praticadas na área rural? Letra C. E quais atividades são desenvolvidas na área urbana? Número 2. Pesquise, converse com o professor e os colegas e depois responda as perguntas. Eu peço para que vocês façam uma pesquisa, tá? Sobre essas perguntas. Perguntem aos pais de vocês ou até mesmo vejam na internet. Letra A. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas no município onde você mora? Então, quais são as principais atividades econômicas aqui de São Gonçalo? Letra B. Alguma dessas atividades está relacionada com as características físicas do seu município, como clima, tipo de solo ou relevo? Ou seja, o que você vai responder aqui? Você vai primeiro responder a letra A, né? Quais as principais atividades econômicas? Depois você vai responder se essas principais atividades econômicas elas estão relacionadas com características físicas, ou seja, tem plantio, então é uma característica física do solo. Tem plantio aqui em São Gonçalo, ou uma atividade econômica que usa o clima, entendeu? Então, vocês vão ter que relacionar isso. Letra C. A distribuição da população entre a área urbana e a área rural em seu município está relacionada a alguma dessas atividades? Por quê? Ou seja, aqui em São Gonçalo, as atividades econômicas, elas são mais concentradas na área rural ou na área urbana? Se for na área urbana, provavelmente, que é o que acontece, vocês vão dizer que está relacionada a essas atividades econômicas porque a maioria das pessoas moram na área urbana. Poucas pessoas moram na área rural de São Gonçalo. Mas façam uma pesquisa, tentem detalhar, tá? Ver quais dessas principais atividades econômicas. 191. Número 3. Assinale as informações corretas. Vocês vão marcar um X nas informações que estiverem corretas. Número 4. Observe a reprodução da pintura. Depois converse com o professor e os colegas sobre as questões propostas. No número 4, não tem linha, mas as respostas são pequenininhas. Então, vocês podem escrever no espacinho aí de baixo, tá? Agora nós vamos falar sobre a pecuária. Como a tia já havia falado, é uma atividade de criar o gado e que, através dessa criação, nos fornece carne, leite, couro, lã, tá? As pessoas que trabalham na pecuária geralmente são chamadas de peões, vaqueiros ou pastores, tá bom? E também podem ser chamados de pecuaristas. A pecuária nos traz muitos produtos. Vamos ver quais são os mais importantes? Olha só, a criação de animais fornece vários produtos que podem ser consumidos ao natural ou transformados pela indústria. Quais são? A carne, que é utilizada na nossa alimentação e pode ser consumida ao natural ou transformados em outros produtos, como linguiça, mortadela, tá? Os ossos são utilizados para fabricar objetos, como botões e pentes, e também para alimentar vários animais. O couro é utilizado para fabricar bolsas, sapatos, cintos. E o leite a gente pode beber naturalmente ou fazer outros produtos derivados, como a manteiga, o iogurte, o queijo, tá bom? Aqui, crianças, na página 193, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa atividade aqui, eu vou botar em PDF para que vocês façam ela no caderno, tá bom? Então, vocês vão observar esse mapa aqui, mas vão responder lá no caderno, tá? Aí a tia vai mandar lá no nosso grupo. Na página 194, nós vamos falar sobre a pesca. Como a tia já havia falado aqui, a pesca é uma atividade extrativa, tá? Ela extrai peixes e frutos do mar, de mares, lagos e rios. E quando os pescadores, né, quem trabalha na pesca geralmente são chamados de pescadores, quando a pesca é em rios e lagos, eles usam embarcações menores. Mas quando a pesca é em alto mar, eles precisam de
embarcações um pouco maiores. E eles usam alguns instrumentos de pesca. Vamos ver alguns. A tarrafa é uma rede pequena usada por um só pescador. Ela tem chumbo, bolinhas de metal pesado dos lados e uma corda no centro. O pescador joga a tarrafa aberta na água para depois retirá-la fechada, já com os peixes dentro. Também tem o curral de peixes. É um cercado feito com varas e cordas. Os peixes entram na área cercada, trazidas ou empurradas pelas correntes de água, mas não conseguem sair dali por causa da posição das varas e das cordas. E também tem a rede de arrasto. É uma rede de pesca geralmente grande, por isso usada por grupos de pescadores. Ela pode ser puxada manualmente por pescadores a pé ou por grandes barcos em alto mar. Nós vamos ver agora a nossa última atividade econômica de hoje. Nós vamos falar sobre a mineração. A mineração, como a tia disse aqui, né, é também uma atividade de extração e ela geralmente extrai minérios do solo ou do subsolo. E existem vários minérios que os mineradores ou garimpeiros, a gente pode chamar eles de garimpeiros, extraem. Pode ser o ouro, a prata, o ferro, o cobre, a bauxita, o petróleo e o sal. Esses minérios são usados para fabricar vários produtos, diversos produtos. Só que a atividade de mineração, ela pode causar vários impactos no meio ambiente. Então, é necessário que essa mineração seja feita de forma consciente, tá? Por quê? Pois a retirada da vegetação expõe o solo e, por conta disso, acontece a erosão. Lembra que a gente falou da erosão numa aula? E que essa erosão pode alterar o curso da água, tá? E por isso são necessárias regras para o desenvolvimento dessa atividade e frequente fiscalização, além da execução de estudos que procurem meios de reduzir esses impactos. A página 196 eu vou deixar para vocês lerem em casa. É um saiba mais, para vocês aprenderem mais, falando sobre a corrida do ouro aqui no Brasil. E na página 197, vocês vão falar: complete o texto com as palavras do quadro. Tem várias palavrinhas e vocês vão completar o texto, no número 1. Número 2. Em relação ao estado onde você mora, procure descobrir. Aí você vai fazer uma pesquisazinha. Letra A. Onde a pesca é praticada? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Em mares, em rios, em lagos. Letra B. Quais são os métodos de pesca usados? Aqueles métodos que a tia falou, tarrafa, tá? A vara de pescar mesmo. Letra C. Quais são os peixes mais comuns? Quais os peixes mais comuns que existem aqui? Letra D. As águas sofrem poluição? Quais os impactos na pesca? As águas do Rio de Janeiro, elas são poluídas? Elas têm impacto sobre a pesca, sobre a vida dos pescadores? Vocês vão responder. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado, tá? Como a tia falou, no livro, vocês vão fazer essa atividade no livro, tá? E no caderno, eu só vou retirar uma atividade do livro para passar para o caderno para vocês responderem lá, tá bom? Mas aí é só um númerozinho mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam bem. Beijinhos e tchau!